Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Ao tratarmos de uma das leis morais da parte terceira do Livro dos Espíritos, a lei de destruição, nós lembramos de um dos grandes missionários que Jesus mandou para a Terra, Siddhartha Gautama, que nós conhecemos como Buda, que significa o iluminado. Ele dizia que a dor vem do desejo de não sentir dor. A dor é fruto do desejo e do apego. E ele estava correto, sobretudo dos desejos e dos apegos materiais. Porque no Livro dos Espíritos, os Espíritos fazem uma distinção que a maior parte das religiões não fazem. Ao dizer que a dor é fruto das paixões, os Espíritos falam das boas e das más paixões. E entre as más paixões, ele coloca a paixão da sensualidade, a paixão do poder, a paixão da riqueza. E uma paixão que tem uma função evolutiva, mas que é exacerbada, exagerada, que é o instinto de conservação, que é o sentimento que nós temos pelo nosso próprio corpo. 500 anos antes de Cristo, Buda captou bem que o apego e a paixão à vida material conduz inevitavelmente à dor. Ou seja, todo sentimento de paixão, de apego, que nós temos pelos valores da terra, conduzirão à dor. O apego que nós temos à nossa família, à nossa casa, ao nosso carro, à nossa posição social, ao nosso corpo. Nós somos apaixonados por tudo isso. Esses sentimentos sempre levarão à dor. E eu vou explicar por quê. Porque a lei do universo material é a mudança. A única constante no universo é a mudança. A lei da matéria é a mudança. A matéria, por necessidade evolutiva, ela está sempre em transformação. Nada debaixo do sol é constante. É uma lei da vida. É uma lei do universo material. A transformação. Essa transformação é que nos irrita. É que nos deixa inseguros. Frequentemente desesperados. Acreditando em castigo divino, o simples fato do mundo material está em constante movimento. E o movimento do mundo material nos frustra completamente. Eu vou dar um exemplo. Muitos têm pregado o fim do mundo, o fim dos tempos, o Armagedon, o Apocalipse, principalmente depois que eventos, como eu acho que faz 3 anos, que um tsunami, uma onda com dezenas de metros de altura, varreu a Indonésia. Eu não sei se vocês lembram disso. A Indonésia é um arquipélago. Milhares de pessoas morreram. É o fim do mundo. É o Satanás. E na verdade não é nada disso. Na verdade, a terra, o chão que a gente pisa, é uma pequena crosta de terra, embaixo, em cima, sobre um mar
de rocha líquida. Ou seja, 99%, mais de 99% dizem que a crosta terrestre, o chão que a gente pisa, tem uma relação com a terra menor do que a casca de um ovo com o resto do ovo. Então a crosta terrestre é mais fina do que uma casca de ovo. E a gente está pisando em cima dela e ela está flutuando em cima de rocha derretida, divididas em placas, que chamam-se placas tectônicas, que fica uma trombando com a outra, porque tudo isso está flutuando. E quando uma tromba com a outra, dá terremoto. É por isso que existem montanhas. As pessoas não param para se perguntar por que tem planícies e por que tem montanhas. Quando uma placa tectônica bate na outra, elas enrugam. Aí geram as montanhas, como a Cordilheira dos Andes, que tem como o Monte Everest, que tem 8.000 metros de altura, porque uma placa tectônica bate com a outra e elas enrugam. Ou às vezes uma vai por baixo da outra. Isso gera terremotos. Quando o terremoto acontece no mar, levanta uma onda com dezenas de metros de altura. Isso não é o castigo de Deus. Isso não é o fim do mundo. Isso é a vida. A terra está viva. E vida significa transformação. Já houveram diversos terremotos, diversas erupções vulcânicas. Teve um vulcão na Europa também que entrou em erupção recentemente. Parou o transporte aéreo durante uma semana por causa da cinza que ele liberou. É famosa a erupção do vulcão Vesúvio, que encobriu Pompeia. É porque nós brasileiros somos muito mal acostumados. Né? Até essa sorte a gente não deu. Eu nunca vi um furacão na vida, nunca vi um tufão. Né? Eu já vi uns redemoinhos que dá na roça de vez em quando. Todo verão nos Estados Unidos tem furacão. É a estação dos furacões. A dúvida não é se vai vir um furacão, a dúvida vai ser a intensidade do furacão. Existem regiões que as casas são todas feitas de madeira. Para que você vai gastar tijolo? Você já sabe que no verão sua casa vai ser derrubada. Então as casas já constroem, já tem um porão. Você bota a sua família no porão. Imagine essa realidade no Brasil. Aí a casa vai ser derrubada, você constrói de novo. Todo ano. Ou quase todo ano. Depende se o furacão vai passar perto da sua casa ou não. Então você já constrói a casa de madeira, já bota um porão, né? Se é para construir de novo, para ser derrubada, para gastar tijolo, né? Nós brasileiros não convivemos com isso, é por isso que nós somos mal acostumados. Né? Que a gente não tem terremoto, não tem maremoto, não tem furacão. Inclusive, tem uma teoria sociológica que dizem que essa é uma das razões da falta de desenvolvimento econômico do brasileiro. Falta de sofrimento. Mais do que a gente já tem. Existe teorias sérias sobre isso. Mas é um sofrimento natural. Ainda no natural. Existem teorias sérias sobre isso. O Brasil não tem furacão, não tem maremoto, não tem terremoto, tem uma alta área agricultável, tem petróleo. Então, essa nossa abundância de recursos, segundo alguns sociólogos, seria uma maldição para o Brasil, porque nós não somos forçados a nos organizar e a trabalharmos como são os japoneses, por exemplo, que tem terremoto o tempo todo. Existem economistas e sociólogos que acreditam que os países que têm poucos recursos naturais e que têm
essas maravilhas da natureza que a gente não tem, que eu acabei de citar, eles são forçados a se tornarem altamente organizados, altamente disciplinados, a se desenvolverem, porque eles não têm outra opção. Mas nós brasileiros é essa folga que a gente conhece. Não é? E se implantando tudo dá, e a gente ainda reclama do país. Imagine um país como o Japão, que precisa construir os prédios já prevendo o terremoto. E a gente fica impressionado do último maremoto que teve no Japão, quando chegaram as notícias da reação do povo. A cidade completamente destruída, destruiu uma usina nuclear, uma confusão, e o povo disciplinadamente na fila para pegar água. Vocês lembram? É porque se não for assim, não sobrevive. Nós podemos ser desorganizados porque nós não temos esses desafios naturais. Existem teorias sérias sobre isso, e outras mais. Ou seja, a impermanência é a lei da matéria. É por isso que Deus não pode ser confundido com um ser material. Porque se Deus fosse um ser material, como um pai, um ancião, um idoso, um velhinho que fica em cima das nuvens apontando o dedo para a gente, ele também seria impermanente. Mas a impermanência é a lei da matéria. Tudo que surge materialmente nasce para morrer. Tudo que é material tem data de validade. A lei da matéria é a desorganização. Toda organização material é temporária, porque a matéria tende à desorganização. É preciso de uma força para organizá-la. Fisicamente a gente chama isso de entropia. Então tudo que nós estamos vendo à nossa volta vai se desfazendo com o tempo. Inclusive a própria Terra e o próprio Sistema Solar, que também tem data de validade. O nosso Sol, daqui a 5 bilhões de anos, ele vai se expandir, ele vai entrar em colapso e vai envolver todo o Sistema Solar e a Terra vai acabar. Todas as estrelas do universo têm um ciclo de surgimento, um período de vida e uma morte. Inclusive, nossos corpos são formados por pó de estrelas mortas. É romântico isso, que as pessoas não sabem. Nós somos formados de pó de estrelas. Todos os elementos químicos com peso atômico acima de 16, acima do ferro, eles são formados no momento que uma estrela explode. Então, se você tem cálcio no seu corpo, esse cálcio foi formado no momento que uma estrela explodiu e foi jogado no universo. Para que nós formássemos o nosso corpo, os elementos químicos mais pesados, os elementos químicos mais leves são sintetizados pelas estrelas quando elas fazem luz. E os elementos químicos mais pesados só acontecem quando elas explodem. Então nós estamos vivos aqui hoje porque uma estrela explodiu. E não é um craquezinho. Quando uma estrela explode, ela libera, em alguns segundos, milhares de vezes mais luz do que o Sol libera na vida dele toda. Todos nós estamos vivos porque estrelas morreram. Da morte das estrelas é que surgiu os elementos químicos que formam a vida. É o ciclo da existência. No plano material, a vida surge da morte. E nós poderíamos dar outro plano poético. O nosso Sol está morrendo. Ele é uma bola de hidrogênio que está formando hélio por fusão nuclear.
da queima do hidrogênio por fusão nuclear transformando em hélio é que libera a luz. Toda a vida na Terra é fruto da luz do Sol. As plantas que alimentam os animais, que nos alimentam, o nosso clima, a nossa temperatura, os nossos ventos, é tudo fruto da luz do Sol, do calor do Sol. O Sol, para nos dar vida, ele morre todos os dias. Ele se consome, ele se queima. Falando num sentido muito vulgar, porque na verdade não é uma queima. Então, é da morte do Sol que surge a nossa vida. Um astro está morrendo para que nós possamos viver. É a morte que gera a vida. Num ciclo. E essas questões naturais da Terra, como maremotos, terremotos, essas placas tectônicas que tem a Terra, esse movimento dos continentes, é que faz com que nós tenhamos um clima mais ou menos ameno, que nós podemos existir. São os movimentos da Terra que possibilitam a existência da humanidade. Nos outros planetas do Sistema Solar, onde não tem placa tectônica, não tem magma, não tem rocha em estado líquido, não tem campo magnético em volta deles, nem todo o planeta do Sistema Solar tem um campo magnético, e a radiação solar atinge o planeta de forma venenosa, com raio ultravioleta. Ou seja, se não tivesse terremoto no mundo, as radiações venenosas do Sol, os raios gamas, os raios ultravioleta, passariam pela nossa atmosfera e nós morreríamos. É porque tem terremoto, porque tem maremoto, porque tem furacão, que nós estamos vivos hoje, porque esse sistema vivo chamado Terra, que se movimenta, que se transforma, nos oferece essa condição climática maravilhosa, que a gente reclama da vida, né? A gente reclama da temperatura, do ar. Então vai viver em Marte, que a temperatura é 70 graus negativos, ou em Vênus, que a temperatura é 400 graus positivos. Você se muda para Vênus ou para Marte. E está resolvido o problema do calor. Mas a gente tem essa variação térmica pequena, esse ambiente todo criado para a gente, porque a Terra é um sistema ecológico que nos oferece isso. Até a erupção dos vulcões, quando solta bilhões de toneladas de gás carbônico, ajuda a estabilizar a temperatura da Terra. Então, a destruição, conforme os Espíritos esclarecem, é a condição da vida material. O nosso corpo, ele morre mais ou menos uma vez por ano. Do que eu estou falando. Se não me engano, as células do corpo todo se renovam em 8 meses. Elas morrem. Você não tem hoje o mesmo corpo que tinha no ano passado. Seu corpo já morreu, já ressuscitou todo. O que é a velhice? Que é uma coisa que a ciência não consegue explicar direito. A velhice é porque o nosso corpo vai perdendo a capacidade de ressuscitar. A reprodução celular vai ficando imperfeita. Os processos de reprodução celular vão ficando imperfeitos e a gente vai perdendo a capacidade de se regenerar. Então, em alguns meses, o nosso corpo morre todo e se regenera todo, com exceção das células do sistema nervoso. A perda dessa capacidade de regeneração é que nos envelhece. E o Espiritismo dá uma explicação, dá uma ajuda à medicina para isso. É porque nós reencarnamos com muita energia vital, por isso que as crianças saltam de um lado para o outro,
parecendo que tem uma pilha dentro delas. E a energia vital vai diminuindo. À medida que a nossa energia vital vai diminuindo, o metabolismo vai ficando mais lento e mais imperfeito. Vão surgindo mais células defeituosas, a reprodução celular não se faz com a mesma eficiência, e isso nós chamamos de envelhecimento. Ou seja, o metabolismo dos seres vivos vai ficando mais ineficiente à medida que o tempo vai passando. Mas isso também é uma realidade física, porque a organização da matéria não é natural, não é uma realidade, uma tendência. A tendência da matéria é a desorganização. A tendência de tudo que se constrói materialmente é se desfazer. Tudo. Se você constrói uma casa, a tendência da casa é se desfazer. Se você constrói um carro, a tendência do carro é ele desmontar. Se tem uma montanha, tem o vento em cima da montanha, a tendência da montanha é se desfazer. A tendência dos continentes é se desfazer. As placas tectônicas estão se movendo, só que a gente não repara porque é um processo de milhões de anos. E nós voltamos a falar. Todo o nosso sistema solar vai morrer, não é só a Terra não. Ele foi feito a partir de uma nuvem de gases, se condensou, mas o Sol vai se expandir, vai explodir, vai desfazer tudo. Então, a realidade da vida é a seguinte. Como nós voltamos a dizer no início. Todos aqueles que colocarem a sua estabilidade emocional, a sua felicidade em elementos materiais, está destinado à frustração. É inevitável. Porque toda a matéria vai passar. Alguns mais cedo, alguns mais tarde. Tudo que é material tem data de validade e tudo se transforma. Então, toda a carga emocional de expectativa de realização e de felicidade que nós colocarmos em elementos materiais vão nos conduzir inevitavelmente à dor. Foi isso que Buda captou 500 anos antes de Cristo. Por causa da impermanência da matéria. Então, como Jesus disse, nós estamos construindo a nossa felicidade em cima do monte de areia e não em cima da rocha. Construir a felicidade sobre elementos materiais é construir sobre a areia. Tudo passa debaixo do sol. Quando eu falo isso, eu lembro de... Tem vários fatos que nós podemos citar, mas eu lembro de Alexandre o Grande da Macedônia. Alexandre nasceu filho de um rei, foi educado por um dos maiores filósofos da história da humanidade, Aristóteles. Com 30 e poucos anos de idade, ele tinha conquistado o mundo inteiro. Ele fez guerra, construiu as cidades com o nome dele, as Alexandrias, construiu uma no Egito, dividiu o governo. Ele saiu guerreando, o grande líder militar, chamado Alexandre o Grande. Ele bateu as portas do rio Ganges, conquistou a guerra toda. O que aconteceu com Alexandre o Grande? Antes dos 40 anos, ele pegou uma gripe e morreu. Simples assim. Né? Saiu conquistando o mundo inteiro, era dono de tudo, só não era dono da vida dele. Antes dos 40 anos morreu de gripe, quando estava lá na Índia fazendo as conquistas dele. Isso, gente, é a matéria. Isso é o plano material
é a glória humana. Todos os grandes imperadores que construíram impérios, que mandaram um monte de gente, que governaram um monte de gente, que construíram palácios, estão todos mortinhos assim. E na antiguidade, que não tinha os mesmos recursos médicos que a gente tinha hoje, era desencarnado de gripe, de pneumonia, acho que até de dor de dente se morria. A rainha da Inglaterra, na Idade Média, não tinha anestesia para arrancar dente, era sem anestesia mesmo. Então, isso nos faz lembrar de Shakespeare. Shakespeare, no livro dele, Hamlet matou o próprio tio porque o pai dele veio do mundo espiritual, veja só, escritor no século XVI, a avisar que quem tinha matado ele foi o irmão. Aí o rei da Dinamarca virou para Hamlet e perguntou: onde está Polônio? Querendo saber do corpo do defunto. E Hamlet respondeu: Polônio agora está ceando. Pare de brincadeira, rapaz. Não, ele está participando de um jantar com uma convenção de vermes políticos, onde ele é o jantar. Aí Hamlet fala o seguinte: imagine o Senhor Majestade que um rei pode morrer, o corpo do rei ser comido por um verme, o verme ser comido por um peixe e o peixe ser comido por um mendigo. O que você quer falar com isso, Hamlet? Eu quero apenas demonstrar como o corpo de um rei pode chegar no estômago de um mendigo. É isso que é a matéria, que a gente dá esse enorme valor. E Kardec pergunta aos espíritos: por que essa crueldade toda de Deus de sair destruindo tudo, com terremoto, com furacão, com maremoto, com a peste, né, a peste negra, que no meio da Idade Média matou 2/3 da população da Europa? E os espíritos respondem: não há problema nenhum. A dor está na mente de vocês. Um apelo que vocês têm à matéria. Uma vida terráquea de 100 anos, para a gente é um segundo. Você está lamentando a morte do seu corpo? Você é um espírito imortal. Sua encarnação é apenas um segundo na sua vida. E vocês estão aí chorando a morte dos corpos, ou porque morreu milhões de pessoas num evento cataclísmico. Ou milhares de pessoas numa erupção vulcânica. E a gente fica com pena, porque ninguém morreu. Os corpos foram destruídos. Eu não quero ficar com esse corpo velho acabado pro resto da eternidade. Daqui a alguns anos eu vou ganhar um corpo novinho em folha. Né? E minha mãe vai voltar a acreditar que eu sou um anjo, porque hoje ela não acredita mais. Eu estou com saudade disso. Hoje ela está mais consciente. Na verdade, ela ainda acredita que eu sou um anjo assim, meio de asinha quebrada. Mas não, daqui a alguns anos, não sei, daqui a 100 anos, eu vou ganhar um corpo novinho em folha. Ninguém vai lembrar do que é que eu fiz, nem eu. E minha mãe vai jurar que eu sou a pessoa mais santa do mundo. Para que é melhor? Vocês acham que eu quero ficar o resto da eternidade com esse corpo velho? Cansado? Queimado de sol, desgastado de vento? Né? Que tem que levar no salão, dar uma maquiagem para ver se dá uma disfarçada. Que cresce o nariz, cresce a orelha, acaba os cabelos. E a gente fica apegado a esse pedaço de carne que vai se desfazendo com o tempo. Tinha um espírita que ele brincava com a gente, dizendo que ele estava desencarnando aos poucos. Outro dia desencarnou o ouvido, agora está desencarnando a vista. Estou desencarnando aos poucos. Porque este apego, este sofrimento por um elemento material que vai se desfazendo. A gente vai morrendo à medida que vive. É a lei da vida. Nosso corpo tem data de validade.
Nossas relações familiares também. Que é um problema dos espíritos quando desencarnam. O pior problema é o apego à família, porque meu filho, minha mãe, minha esposa, esse sentimento de posse que nós temos em relação às pessoas. E as pessoas também são impermanentes. As pessoas são espíritos em evolução que possuem um corpo em processo de degeneração. É um ser altamente mutável. E a gente fica apegado ao nosso status social, porque é meu filho, porque é minha mulher. Não são todos espíritos. São todos espíritos passando por um momento. E esse é o principal problema depois do desencarne. Não porque eu quero ali cuidar da minha família. Você não está cuidando de você mesmo, mas você quer voltar para a Terra. André Luiz viveu esse drama, né? E os mentores dizendo para ele: André Luiz, dê conta de cuidar de si mesmo, que aqueles que você acha que é sua mulher e seus filhos, Deus cuida. Quando de tanta teimosia mandaram de volta para a Terra, a esposa já estava com outro marido. Né? Então, vejam que o problema é o nosso apego à impermanência da vida. E qual é a única coisa que realmente nos pertence? É o que nós somos. A única coisa que nos pertence, que nós nunca vamos perder, é aquilo que nós somos. Construir a felicidade sobre a rocha é construir a felicidade sobre o ser. A única coisa que lhe pertence é quem você é. Nada mais lhe pertence. Tudo lhe será tomado. Sua casa lhe será tomada. Seus filhos vão embora. Seu marido, sua esposa vão desaparecer. Ou eles reencarnam em outro planeta, ou eles casam com outro, ou eles desencarnam. A única coisa que realmente nunca nos será tomado é quem nós somos. São as características que o espírito adquire em sabedoria e amor e o seu relacionamento com Deus. A única coisa que nos pertence é aquilo que nós construímos dentro de nós mesmos, porque nós somos imortais. Nós somos indestrutíveis. Tudo que está na nossa volta é destrutível. Até esse centro espírita vai passar. Nós não passaremos. Nós somos imortais. Nós nos transformamos com o plano evolutivo, temos a nós mesmos. E não interessa para onde nós vamos, que o pessoal fica preocupado, né? Para onde que eu vou quando eu desencarnar? Vou dizer uma coisa: se você for um espírito iluminado e for para um umbral, para as zonas trevosas, você vai ser a luz em meio das trevas. Se você for um espírito trevoso e for para uma colônia superior, você vai ser as trevas no meio da luz. Para onde nós vamos, se é para nosso lar, se é para as zonas trevosas, que é para um umbral, se é para outra colônia espiritual, se é para outro planeta, não interessa. O que interessa é quem nós somos. Porque no plano espiritual, a luz do sol não tem influência nenhuma. A única luz que existe é a luz dos espíritos. Quando a gente desencarnar, nós vamos olhar as coisas em nossa volta de acordo com a luz que nós emitimos. Se nós não tivermos luz para emitir, nós vamos viver em meio às trevas. Os espíritos, eles enxergam, eles vivem, eles veem as coisas, eles compreendem segundo os valores que eles adquiriram durante a sua encarnação.
sabendo disso, é que Deus de vez em quando dá um incentivo para a aquisição desses valores, que nós achamos terríveis. Quando vem um terremoto, um maremoto, e desencarna milhões de pessoas de uma vez só, é porque essas pessoas estavam paralisadas no tempo. Estavam muito contentes com a vida dela, né? O churrasco e a cerveja no final de semana estava bom, ninguém queria saber mais de nada, né? Estavam vivendo uma vida tranquila. Uma vida tranquila não é uma vida ideal. Nós desejamos uma vida de paz e tranquilidade, onde não hajam problemas para nós resolvermos. Isso frequentemente é a paralisia do espírito, é a preguiça. Você não tem problema nenhum para resolver porque você não está evoluindo. Então, Deus motiva o progresso das pessoas e das nações. E quando uma nação está paralisada em determinados vícios, quando um povo está se achando muito poderoso, quando um povo está achando que conquistou todo mundo, aí vem a mão de Deus e acaba com tudo para as pessoas se conscientizarem da realidade. Os Espíritos esclarecem no livro dos Espíritos que Deus frequentemente promove uma destruição acelerada para que aqueles espíritos progridam. Então desencarna milhares de pessoas de um lado para reencarnar no outro. Some uma ilha no meio do Pacífico, todo mundo desencarna para poder reencarnar em outro país e traçar outra trajetória evolutiva. Frequentemente a destruição é motivada pelas próprias imperfeições humanas. Chega um ponto que é preciso a dor para mover o homem ao progresso. No ano de 1900, um grande oficial militar e líder alemão, Bismarck, disse o seguinte, que ele estava vivendo num tempo chato, porque tudo o que tinha que ser inventado já tinha sido inventado. Isso há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, um político disse que tudo que tinha que ser criado já tinha sido criado, que os problemas do mundo já tinham sido resolvidos, que estava tudo maravilhosamente bem, e que ele se achava num tempo chato de viver porque os europeus já tinham conquistado tudo. Na verdade, a Europa era dona de vários impérios coloniais pelo mundo, explorando economicamente os países do resto do mundo, disputando esses impérios coloniais, extraindo a matéria-prima. Os países europeus estavam disputando para ver quem ia ser mais poderoso que o outro. A humanidade mergulhada no materialismo, todo mundo vaidoso, orgulhoso, porque eles eram ricos. O resultado, 2 guerras mundiais. Arrasou com a Europa. Acabou com tudo. E a gente fica lamentando, que absurdo. Chegaram na Segunda Guerra Mundial, houveram religiosos que chegaram a duvidar da existência de Deus. Porque milhões de pessoas, se não me engano, 50 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. De civis, militares. Arrasou a Europa. E o que é que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? Se formou a Declaração dos Direitos do Homem, dizendo que todo ser humano tinha direito ao bem-estar, a coisas básicas, como liberdade, como educação. Se formou as Nações Unidas,
se destruiu os impérios coloniais, se tornaram todos independentes. O que nós estamos vendo aqui precisou de 2 guerras mundiais, de dezenas de milhões de mortos, de destruir a Europa inteira, para a humanidade entender que todo ser humano tem os mesmos direitos. Que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade, à saúde, à educação. Para a humanidade entender que todo ser humano tem os mesmos direitos, independente de raça, independente de religião, do país que nasceu, porque a Segunda Guerra foi uma guerra racista. Precisou de 2 guerras mundiais e de 2 bombas nucleares. Ou seja, a imperfeição humana faz com que, para que o progresso ocorra, seja necessário destruir tudo aquilo que nós construímos equivocadamente. Quantas pessoas só se voltam para valores espirituais depois de adoecerem gravemente? Nós vemos isso todos os dias. O cara é empresário do sucesso, bota os filhos dele na mesma escola, nas melhores escolas, tem não sei quantas casas, ele se basta. Ele não precisa de Deus, ele não precisa da família, ele é que sustenta todo mundo. Ele é o cara. Aí de repente o cara tem um câncer, passa 6 meses no hospital e sai de lá completamente mudado. Ou, às vezes, o cara entra em falência, perde todos os negócios dele. Todas as empresas dele são destruídas. As coisas mais fáceis do mundo é um empresário falir. Basta um vacilo, uma crise econômica, e aí a gente chora lágrimas de crocodilo. Por que eu fali? Por que meu emprego, que eu perdi meu emprego? Por que eu fiquei doente? Porque é preciso que de vez em quando Deus tire de nós a ilusão para que nós descubramos a realidade. Para que nós acordemos para a realidade da vida. Quando o espírito está preso à ilusão, não é vontade de Deus que o espírito fique iludido para o resto da eternidade. Então, para acontecer uma coisa maravilhosa na nossa vida, que nós lamentamos muito, que a gente chora, chamada desilusão. A gente acha que a desilusão é uma tragédia. Eu me desiludi com fulano, eu me desiludi com o meu trabalho. A desilusão é uma graça de Deus. A desilusão é um encontro com a verdade. Sua casa estava cheio de amigos enquanto você estava oferecendo bebida e comida para todo mundo no final de semana. E você se sente um ser muito amado, porque você é rodeado de pessoas, todo mundo te cumprimenta, todo mundo puxa seu saco, todo mundo te bajula. Aí de repente, sua empresa vai à falência e você fica desempregado, os amigos somem todos. É a graça divina te desiludindo, tirando o espírito da ilusão, tirando as vendas dos olhos do espírito. Das dezenas de amigos que comiam e bebiam na sua casa, vai sobrar 2 ou 3 que são de verdade. Então, frequentemente, Deus destrói a ilusão que nós construímos para que nós voltemos para a realidade, para os verdadeiros valores da vida, porque é da vontade de Deus o progresso e a verdade. Tem no Evangelho, arranca o olho que te causa escândalo. Então, frequentemente, Deus destrói aquilo que nos ilude. É por isso que eventos de destruição material
são necessárias, sobretudo para o espírito que está iludido com a matéria. Ah, você está muito encantado com a matéria, que você tem um corpo lindo. Vou ter um acidente aqui, você vai perder uma perna para você cair na realidade. Ah, que tragédia, Deus vai me levar uma perna, que Deus mal. E nós voltamos à passagem de Jesus. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a si mesmo? Porque nós voltamos a dizer, a única coisa que nós possuímos é aquilo que nós somos. E frequentemente Deus precisa tirar o que nós temos para que nós sejamos pessoas melhores. Porque essa é a obra para a eternidade. É a história de Jó, que tem na Bíblia. Entre Satanás e Deus. E, na verdade, Satanás é a natureza inferior do homem. Que Deus foi tirando as coisas e Jó continuou fiel. Jó perdeu tudo, todas as ilusões do mundo e ganhou a si mesmo. Nós devemos construir valores materiais. Devemos preservar nosso corpo o máximo de tempo possível, o mais bonito possível, o mais saudável possível. Devemos construir casas, aviões, carros, computadores, para desenvolver a nossa inteligência através do trabalho. E desenvolver os valores morais da persistência e da convivência. Mas nós espíritas, que somos cristãos do terceiro milênio, devemos entender que a matéria jamais é um fim. A matéria é um meio do desenvolvimento do espírito. Imaginemos nós, se você, eu não sei quantas pessoas aqui brincaram de massa de modelar quando era criança. Né? Já pensou se a gente ficar apegado àquela massa de modelar para o resto da vida? Né? Porque eu tinha minha massinha de modelar, que eu brincava, que eu fazia bonequinho, e eu ficar agarrado naquele negócio até a idade adulta. Né? Assim somos nós. Esses bens materiais que a gente tem são a nossa massinha de modelar. Nós somos crianças. Nós somos espíritos em desenvolvimento. Eu vi uma vez uma coisa que eu nunca esqueci, está na época do Natal e eu lembro. A diferença entre os adultos e as crianças é que os brinquedos ficam maiores e mais caros. Então, né, tem um monte de gente que no final do ano está obcecado por comprar um brinquedo novo. Não, tem que trocar de carro de qualquer jeito, porque senão eu não sou um ser humano. São as nossas massinhas de modelar. São os nossos brinquedos. Esses bens materiais que a gente acha que é o suprassumo, são apenas ferramentas pedagógicas de desenvolvimento do espírito. São só isso. São massas de modelar. Nossa casa. São ferramentas de desenvolvimento do espírito. Nós não podemos ficar apegados a esses bens materiais como se eles tivessem um valor em si, porque eles não têm. Os bens materiais, nós vamos desencarnar, até o corpo vai ficar aí, destinado a servir de briga para os filhos que forem herdeiros. Então, eles não são um valor em si. Eles são apenas recursos pedagógicos. A vida material, ela tem uma finalidade educativa de desenvolver o espírito, intelecto, moralmente. Então, tudo na Terra é apenas um recurso pedagógico. É assim que a gente tem que enxergar. Um recurso que nos está por empréstimo, porque tudo nos será tirado. Você vai desencarnar, vai deixar tudo aí. Por empréstimo, nós temos esses instrumentos educacionais, que é o nosso país, a nossa família,
o nosso emprego, mas nada disso é real, nada disso é permanente, nada disso nos pertence. Tudo pertence a Deus e tudo vai nos ser tirado. A única coisa que vai ficar, nós voltamos a dizer, é quem nós somos. E o caminho para a felicidade é nós nos apaixonarmos por Deus, ao invés de nos apaixonar pela matéria. Nós enxergarmos a matéria no seu real valor. Não é um desprezo à matéria, não é um desprezo ao dinheiro, não é um desprezo à família, não é um desprezo à pátria. É colocar as coisas no seu real valor. No seu valor transitório, como um recurso pedagógico. Quando você pega um lápis que você vai para a escola para estudar, seu lápis, sua caneta são muito úteis, mas eles vão passar. Seu corpo é muito útil, mas ele vai passar. Você tem que dar valor ao seu corpo como um recurso pedagógico, como um instrumento de trabalho. Seu corpo não é o sentido da sua vida. Sua vida não vai acabar quando seu corpo acabar. Seu corpo é apenas um instrumento de trabalho. O plano material é apenas um instrumento de desenvolvimento. O problema não está na transformação da matéria, na destruição das coisas materiais. O problema está na ignorância do homem. Mas nós estamos aqui para superarmos essa ignorância. Essa ignorância que nos conduz à dor. Como os Espíritos explicam no Evangelho segundo o Espiritismo, todo sofrimento vem de uma imperfeição moral. Por que nós sofremos? Porque nosso corpo está doente, porque nossos parentes são ingratos, porque o salário não está bom, não é nada disso. Nós sofremos por ignorância de quem nós somos, de qual é a utilidade real das coisas da vida, qual é o significado real da matéria. Nós sofremos porque somos ignorantes, porque enxergamos as coisas com o prisma do cosmovisão materialista. E a libertação da dor vem do conhecimento que nós somos espíritos imortais que estão passando por uma experiência material. A proposta da doutrina espírita é facilitar o entendimento de nós mesmos enquanto seres espirituais passando por uma experiência material. À medida que nós nos conscientizamos, porque não é um processo fácil, não é um processo rápido, à medida que nós nos conscientizamos que nós somos espíritos, filhos de Deus imortais, as dores vão acabando, a gente vai parando de sofrer, porque a gente vai diminuindo o apego à matéria. Eu lembro de Chico Xavier nos últimos anos de vida. Doente de tudo quanto é lado, do olho, perguntar a ele como é que ele estava se sentindo. Ele disse que estava vivendo o melhor momento da vida dele. Com a aposentadoria dele de salário de funcionário público, com a casinha dele ali, doente, acamado. Nunca tive tão feliz na minha vida. Por quê? Ele tinha uma encarnação inteira de trabalho para Jesus. Ele tinha a edificação real, que é a edificação de si mesmo. Só estava faltando entregar o corpo à terra. Que ele entregou no dia em que o Brasil venceu a Copa do Mundo, para que as vibrações dos espíritos não ficassem atrapalhando o desencarne dele. Que ficava a pegada, ele é meu, ele é meu, ele é meu, e a gente queria segurar Chico na terra. Então, por causa do apego das pessoas, teve que ser um dia que as pessoas estivessem distraídas para que ele se libertasse. Mas ele dizia, nunca fui tão feliz na minha vida, porque ele enxergou a verdade. Ele enxergou a realidade da vida. Essa é a proposta do Espiritismo. O Espiritismo não promete o aniquilamento do risco existencial. O que é isso? Você não vai entrar no centro espírita, nós vamos prometer para você que você vai ganhar muito dinheiro e que você não vai ter problema nenhum em casa. Como alguns religiosos prometem. Venham para cá que você vai ter saúde, dinheiro e a sua família vai ficar harmoniosa. Isso é irreal. Isso não é nem o ideal de vida. Para que você vai ser pai e mãe se seu filho for um santo? Não.
muitos problemas serão solucionados, porque muitos problemas são frutos da imperfeição moral do homem. Nós não estamos aqui para prometer o paraíso terrestre. Não é porque você frequenta o centro espírita que você nunca vai tomar uma multa de trânsito, ninguém vai bater no seu carro, sua mãe nunca vai adoecer, seu filho nunca vai fazer uma malcriação, seu patrão nunca vai brigar com você, você nunca vai ser roubado, não é nada disso. Você nunca vai ficar doente, o corpo, ele adoece naturalmente. Não importa quantos passes a gente tome, o corpo ele vai se degradando. A proposta espírita não é essa. A proposta espírita é: o que nós podemos prometer para os estudiosos do espiritismo é que nós vamos ser cada vez mais felizes, porque nós vamos ser cada vez mais conscientes da realidade. O que o espiritismo promete para a humanidade é a execução da promessa de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
cante pra ele.